A paz do Senhor, amada igreja, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa última aula desse módulo chamado Valores Cristãos. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de falar daquilo que é teu. Senhor, limpa os nossos corações de toda mágoa, de todo rancor, de toda preocupação, que a gente consiga realmente absorver 100% daquilo que o Senhor quer falar conosco. Tira de nós aquilo que não te pertence e não que a gente só absorva, mas faça uso daquilo que é teu sempre, Pai, todos os dias da nossa vida para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, me perdoem que hoje eu estou um pouco gripado, mas mesmo assim a aula vai ser bênção. Amém? Enche a tua tela aí, o tema 2, Valores Cristãos. Primeiro tema foi Nova Criatura. Você que está assistindo essa aula, está recomendando essas aulas para alguém? As aulas são simples, né? Pessoas que querem entender o que é caminhar com Jesus, pessoas que querem saber mais da palavra e não de uma maneira tão complexa. Esses módulos da escola de 2026 são mais simples, mais didáticos, né? E não tem passagens complexas. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir vai absorver de maneira grande. Então, Nova Criatura e Valores Cristãos, mesmo para quem, sinceramente, não conhece a Cristo ou não crê nele, são aulas ótimas para essas pessoas assistirem e entenderem quem Jesus é na vida delas. Amém? Encheu aí Valores Cristãos, maravilha. Versículo base deste módulo, mais uma vez de tela cheia. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Amém? Para de pensar naquilo que não presta, pense nas coisas que têm valor. Enche a tua tela aí as aulas que nós passamos nesse módulo. Posicionamento, muito importante, um valor muito, eu diria, fundamental para a nossa vida cristã. Aula 2, amor e caráter. Depois que você se posicionar, amor e caráter vira algo assim automático para você, né? Automático não para você levar de maneira fria, mas vira meio que lógico você amar e ter caráter cristão se você realmente se posicionou. Integridade e verdade viram ações da sua vida. Você passa a ser uma pessoa íntegra, por mais que você não fosse boa parte da sua vida, você passa a agir com integridade, com justiça, né? E com verdade, sem mentir, sem usurpar ninguém, enfim, são valores fundamentais. E hoje falaremos sobre propósito e vida com Deus. Talvez hoje você assista essa aula e fale, pastor, até hoje eu não sei o meu propósito, não sei o propósito que eu tenho para com Deus nesta terra. É mesmo? Pode ser, tá? Mas eu quero te falar de um versículo aqui que eu acho que vai te esclarecer bastante. Então, leia comigo Mateus 5, de 14 a 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Maravilha! Esse é um propósito gigantesco na sua vida. Sabe o que Deus está falando aqui? Brilha! Você foi feito para ser luz nesta terra. Aqui o versículo é claro, não dá para acender uma vela e colocar debaixo da cama, esconder a luz. É isso que a Bíblia está falando. Não, é para colocar no alto e iluminar, dar visão a todo mundo que vive naquele ambiente. E você foi feito para isso. Isso é um grande propósito que você tem. Toma posse desse propósito. Você não sabia, na verdade são vários, mas se você não sabia de nenhum, toma posse deste propósito. Tá? Você veio para ser luz neste mundo. Trazer clareza para este mundo. É isso que a Bíblia está falando. Clareza em que sentido, pastor? A palavra de Deus. Trazer a palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Sim, qual que é a verdadeira verdade para este mundo? É a clareza, é a luz, né? Iluminando os caminhos de quem te cerca. Você está falando de Jesus para alguém? Você assumiu esse propósito, este valor, né? Porque este valor é incrível, né? Você foi feito para brilhar. Né? Meu filho do meio costuma falar assim, brilha garoto, e é isso mesmo, brilha, você foi feito para brilhar. Né? Então, você está assumindo esse propósito, você realmente está sendo luz nas trevas, porque no dia a dia enfrentamos muitas situações de trevas, mas nós temos que fazer esta diferença. Você está fazendo? Ou você pensa com você está sendo até, a certo ponto, assim, covarde com Deus e o que Ele está te pedindo você não está fazendo? Você até lê a palavra, estuda, mas perdeu a vontade de ir para a igreja, não fala de Jesus para ninguém, enfim,
como está o seu comportamento, que esse propósito hoje seja reafirmado. Amém, luz do mundo, porque assim é isso que você é, luz do mundo nesta terra. Vós sois a luz do mundo. Assim começa Mateus 5, 14 e 16. Mas hoje eu vim aqui contar para vocês de uma história que está no livro de Esther, e é sobre Esther. Você vai ler os capítulos iniciais de Esther ali, vai ver ali que o rei Assuero fez um banquete ali no primeiro capítulo, e foi um propósito de Deus que Esther estivesse naquele palácio, você vai entender por quê. Aí a rainha, na época, a rainha Vasti, desonrou o rei num banquete que ele fez, ele a substituiu, enfim. Não vou me estender ao começo do livro aqui, mas Esther foi parar dentro do palácio. Ela achou graça aos olhos do rei ali e foi parar lá. E muitas vezes eu quero dizer para você que muitos planos que nós temos não serão realizados, mas muitos planos de Deus nos incluem e a gente não está sabendo. E não há problema nisso. O fato é, por isso que a gente tem que ter um propósito com Deus, né? Uma vida com Deus. Porque quando as coisas começam a acontecer, você começa a ter esse discernimento, falar, Deus tem um propósito nisto aqui. E Esther foi parar dentro do palácio, né? Muitas vezes até sem saber exatamente o que lhe movia ali dentro, mas existia ali um servo do rei, né, chamado Amã. Amã era uma pessoa ruim, pastor? Ruim, muito ruim. Amã era uma peste, pastor? Não gosto de usar essa palavra. Nem usaria isso. Amã foi uma bênção. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa muito ruim. Mas quando você entende o seu propósito e a sua vida com Deus, esse tipo de pessoa vira motivo de grande vitória na sua vida. Então, não julgue durante o processo. Aliás, não julgue a tempo nenhum. Mas quando você tem uma vida com Deus, você começa a discernir que Deus tem... Pode não discernir exatamente o que Deus quer, mas você começa a discernir que Deus tem uma obra em tudo aquilo. Né? E Amã, essa má pessoa, quando saía do palácio, ele era uma pessoa de cargo altíssimo no governo de Assuero, e as pessoas tinham que se curvar quando ele saía, e o tio de Esther, Mardoqueu, não se curvava perante ele ali. E Amã achava uma afronta, né? Porque feria o ego e o orgulho dele, e Amã achava isso uma afronta. E Amã preparou uma situação não só contra Mardoqueu, que era um judeu, mas contra todo o povo judeu, povo de Mardoqueu e de Esther. E eu quero ler com você estas passagens hoje aqui. Queria começar com você em Esther capítulo 3, de 8 a 13. Estou sem óculos aqui, eu acho que é isso, de 8 a 13. E a Bíblia diz assim, e Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decreta-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã, essa prata te é dada como também este povo para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos principais do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, e se escreveu. E com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Amém, igreja? Realmente Amã, imbuído de uma inveja. Lembra da aula passada? Na aula passada nós falamos de Daniel. O mesmo sentimento que aquele povo se moveu contra Daniel, de uma inveja, de um ciúme, foi o sentimento que moveu aqui a Amã. Falou, não, esse povo tem que ser exterminado, esse povo, ele acha que ele é diferente, ele acha que ele é maior que os outros. Então, não existia um propósito claro
de Amã com benefício ao reino de Assuero. Existia claramente um benefício próprio para Amã. Amã falou, tem um povo aqui que não obedece às suas leis, a mesma acusação de Daniel, né, mas não obedece às suas leis, vamos exterminar esse povo, dar dinheiro para quem fizer isso, tá? E a gente extermina esse povo que é rebelde, que não obedece às tuas leis, ó rei. E o rei, ouvindo isso de um grande do governo dele, falou, ok, então faça isso, se é melhor para o reino. Mas eu repito, em nenhum momento a preocupação foi com o reino de Assuero. Foi uma vaidade de Amã que fez se promulgar uma lei contra o povo judeu. No caso de Daniel, foi uma lei contra Daniel especificamente. Eles desejavam ali a morte de Daniel especificamente. No caso de Esther, era um extermínio com relação a todo o povo judeu. Então achou judeu, novo, velho, criança, como você viu aqui, é para exterminar e ainda saquear os seus bens, não é para deixar rastro desse povo mais nessa terra. A ameaça, sinceramente, era muito maior nesse período de Esther, era para um extermínio do povo judeu. Mas existia uma coisa em Esther muito forte, que eu espero que exista em nós, chamada propósito e vida com Deus. Que este é o tema da aula de hoje. Primeiro, assuma o seu propósito. Assuma o seu propósito. Mais uma vez, se você não sabe de nenhum, seja a luz do mundo, que foi falado aqui no versículo anterior. Então, seja a luz do mundo, você foi feito para fazer a diferença nesta terra, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados, é isso que a Bíblia diz, né? Sede transformados pelo entendimento da palavra, ou seja, estuda, como você está fazendo agora. E transforme vida, sua vida foi transformada. A minha vida foi transformada. Um dia alguém falou de Jesus para mim, alguém falou de Jesus para você. E isso fez diferença na nossa vida. É isso que a Bíblia está falando. Seja luz, mostre a palavra de Deus, mostre aquele que ilumina o nosso caminho. E Esther entendeu que ela foi para o palácio ali com um propósito, né, de salvação do povo judeu ali. Óbvio, ela não tinha garantia nenhuma, mas como ela tinha uma vida com Deus, ela começou a entender o propósito. E como ela tinha uma vida com Deus, ela se cercou de certas atitudes que eu gostaria de compartilhar com você hoje aqui. Enche a tela Esther 4, 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, o tio dela que ficava ali, você vai ler no texto, na frente do palácio, ali preocupado com ela, para ter notícias dela, enfim, já que ela foi permitido a ela viver no palácio do rei, né? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Amém? Obviamente, Mardoqueu faz com que Esther tenha ciência desse decreto de Amã, e ela, peraí, vamos nos mover como filhos de Deus. E isso é vida com Deus. Propósito e vida com Deus. Ela viu ali uma grande ameaça. E no texto que eu li com você, ela fala assim, olha, estou indo contra a lei. Se perecer, pereci. Tipo, eu já vou falar com o rei em torno de algo que ele já fez, que ele já assinou. Mas, por favor, jejuem. Jejuem, ora, né? Jesus nos diz que a casta de demônios que só saem com jejum e oração. E a gente não jejua, não ora e fala que tem uma vida com Deus? Há quanto tempo você que está assistindo essa aula não jejua? Há quanto tempo você não ora? Ou você faz as suas orações frias ali? Há quanto tempo você realmente não sente a presença de Deus? Você até se perdeu do seu propósito por falta de comunicação com o Senhor? Essa pergunta que eu te faço. Propósito e vida com Deus. Ela ali falou, Deus me pôs aqui, agora eu estou entendendo. Que Deus me use aqui para virar esse jogo contra o extermínio do meu povo, do povo judeu. E assim ela pediu sabiamente, porque quem tem vida com Deus é inteligente. Quem ouve a voz de Deus, quem realmente tem intimidade com o Senhor é uma pessoa inteligente. Não estou falando quantos diplomas você tem na parede ou quantas faculdades você fez, não é disso que eu estou falando. Estou falando que a verdadeira inteligência é a vida com o Senhor. E ela foi inteligente, falou, jejuem, vamos mover o céu, porque aqui na terra está difícil, né? Então vamos mover o céu. Vamos mover o céu, porque Deus é capaz de todas as coisas. Aqui, humanamente, já está determinado. Mas e o céu? O que tem a dizer sobre este assunto? Tá? Enche a tela de novo, queria fazer alguns comentários com você. Sabe o que Esther mostra pra gente? Dá uma olhada ali que eu escrevi.
dependência de Deus antes de tomar decisões. Volta para mim. Quantas vezes, inflamados pelo calor da situação, nós fomos e agimos ao nosso bel prazer, com as nossas intenções, as nossas maravilhosas ideias, sem ter um tempo de jejum e oração. Ela não fez isso. Eu vou falar com o rei agora, não, eu vou fazer o que for para entrar no gabinete, na sala real, enfim, para poder falar com ele. Não, vamos jejuar antes. Dependência de Deus antes de tomar decisões. Como é que está a sua dependência de Deus antes de tomar decisões? Propósito e vida com Deus. Você tem uma vida com Deus e você entendeu o seu propósito, as nossas decisões, as minhas e as suas, dependem de Deus. Amém? Outra coisa que eu anotei aqui, humilhação espiritual. Ela foi para o jejum e para a oração, ela foi se humilhar diante da face poderosa do Senhor, diante do teu problema, da sua dificuldade, que não é um extermínio de um povo, como tínhamos aqui com Esther. Como você está se comportando? Vai lá, meu irmão, minha irmã, se humilha, deixa as pessoas rirem, se humilha diante da face poderosa do Senhor. Busca coletiva pela intervenção divina. Não guarda só para você, move os irmãos, aleluia. Eu aqui como seu pastor, liga para mim, manda mensagem, mostra se você precisar de ajuda, eu não preciso nem saber o que é, falou, pastor, me ajuda em jejum e oração. Ajudo, move o povo de Deus a favor da bênção, porque movendo o povo de Deus, o céu é movido, glória a Deus. Liderança espiritual sobre outras pessoas. Como está a sua liderança dentro do seu lar? Dentro do seu trabalho? Ou talvez dentro do seu trabalho, as pessoas nem saibam que você serve ao Senhor. Tinha um amigo que ele falava que muitos crentes, muitos servos de Deus não falavam que serviam a Deus, ele chamava essas pessoas de 007 de Cristo. É tipo um agente secreto, ninguém sabe que ele é cristão. Né? E nós não somos 007 de Cristo, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente serve ao Senhor. Nós não somos um agente secreto de Cristo. Tá? A gente tem que mostrar para o mundo, deixar claro a quem a gente serve. Amém, igreja? Liderança espiritual sobre outras pessoas. Estou falando para você ser soberbo, arrogante, orgulhoso, mas fala do Senhor. Fala do Senhor, aproveita os momentos de quebrantamento, de humildade para falar. Isso é uma liderança espiritual. Um abraço, um sorriso, estamos juntos nessa causa. Sim, tem essa liderança para que quando as pessoas que te cercam sofrerem alguma fragilidade, elas sabem em qual colo ali, a quem elas podem recorrer, e mais do que seu colo, que existe um Deus poderoso que é capaz de todas as coisas. Antes de enfrentar o rei, Esther primeiro se posicionou espiritualmente. Oh, glória a Deus! Isto é propósito e vida com Deus. Isto é propósito e vida com Deus. Antes de qualquer enfrentamento, em nome de Jesus, primeiro se posicionou espiritualmente. Se posicione, está difícil, se posicione primeiro espiritualmente. Como é que você vai enfrentar uma batalha fisicamente, mentalmente, se você não se preparar antes espiritualmente? Isto é vida com Deus. Se você está enfrentando todos os seus problemas, matando no seu peito, tentando resolver tudo, eu tenho uma notícia para te dar. Infelizmente, você não está tendo vida com Deus. Não está. Vida com Deus é colocar as coisas na mão dele primeiramente, como primícia, e depois sim, você sim obedecer aquilo que Deus está falando ao seu coração. E última observação que eu fiz nesse texto. Quem tem vida com Deus entende que obedecer ao propósito vale mais do que preservar o conforto. Eita glória! Vou falar uma coisa para você e não se ofenda. E nem fique triste. Você não nasceu para viver no conforto. Não estou falando que você não vai ter bons bens materiais, que tenha em nome de Jesus, mas você não vai, você planeja, deposita dinheiro todo mês, ou tem as suas economias, ou seja uma pessoa prudente e planejada, e glória a Deus por isso, mas se você sonha um dia, agora eu parei, vou viver aqui numa rede tomando água de coco, não essa é a vida que Deus tem para você. Você pode estar aí no teu conforto, nas tuas provisões de Deus aí, mas Deus muitas vezes vai te incomodar, falar, liga para tal pessoa, manda mensagem, coloca a roupa amanhã, encontra essa pessoa, se não sai de casa agora e vai fazer tal coisa, porque existe uma obra de Deus a ser feita. Está tudo muito legal, muito confortável, desculpa, mas existe algo de errado, né? Ela entende que obedecer ao propósito vale mais do que preservar o conforto. Ela estava num palácio. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se todo o povo judeu morresse, se a lei de Amã fosse cumprida, Esther não morreria. Mesmo como judia, ela tinha graça aos olhos do rei Assuero ali. Então, dentro do palácio ali aconteciam as coisas que o rei gostaria que acontecesse. Então, provavelmente a vida dela estaria sendo preservada diante de todo
o povo judeu. Provavelmente, né? Enfim, não podemos garantir. Mas ela não, ela estava confortável dentro do palácio, isso que eu quero dizer para vocês. Mas quem tem vida com Deus, troca esse conforto por um propósito muito maior. E é isso que eu quero que você tome posse. Troca o teu conforto hoje e não se escandalize com isso, por um propósito muito maior. Você vai ver grandes coisas da parte de Deus, você vai ver presenciar grandes vitórias, e não é só sua, como eu gosto de falar. Sempre a bênção que nos é permitida é para um povo. E foi isso que aconteceu. Só para te contextualizar, o ódio de Amã por Mardoqueu, ao ponto de ter feito essa lei, era tão grande que Amã preparava uma forca já para matar principalmente Mardoqueu. Não todos os judeus, porque os judeus seriam exterminados de maneira coletiva, num dia preparado, mas para Mardoqueu ele preparava uma forca para matar Mardoqueu especificamente como judeu, com prazer ali no meio do pátio do palácio. Né? Mas aí o povo jejuou, como fala a palavra de Deus, como Esther havia pedido, e aí sim com o jejum e as orações, Esther pede ali para se encontrar com o rei e convida Amã como um convidado desse momento que eles vão ter juntos aí. Então, Amã até se acha honrado com o convite, porque estava cego, né? Enfim. E esse encontro acontece. E ali, Amã é denunciado por Esther ao rei. E o rei começa a entender verdadeiramente todo o plano que acontecia por trás das intenções de Amã. Porque Deus não deixa nada oculto. E Deus não vai deixar o seu povo perecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe uma promessa, né, para esse povo. Então, Deus veio com o seu resgate. Eu quero ler essa passagem com você. Esther 8, de 1 a 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. Tá vendo? A história virou. Quando o rei Assuero ficou sabendo da maldade de Amã, até a casa de Amã foi para a rainha Esther. A Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. Mardoqueu, que ficava lá fora do palácio, às portas do palácio, veio diante da presença do rei. E tirou o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Propósito e vida com Deus. Se você entender isso, se você tiver uma vida com Deus, o anel sai até da mão poderosa do seu inimigo para ir para a tua mão. Foi o que aconteceu aqui. Oh, glória a Deus! E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos seus pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei, e disse, se bem parece ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos teus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e aos judeus, e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parece parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Glória a Deus! Deus deu essa reviravolta, deu a oportunidade da Esther falar com o rei. O rei se escandalizou. Agora, você lembra que eu comentei com você que havia sido feita uma forca para que Amã enforcasse Mardoqueu? Não, Mardoqueu foi exaltado. E quem foi colocado naquela forca foi o próprio Amã. Foi o próprio Amã e os seus. Então, se você vê o seu inimigo planejando algo terrível contra você, eu te peço uma coisa. Continue no seu propósito. Continue na sua vida com Deus. É Deus quem vai te justificar. É Deus quem vai fazer virar
todo esse jogo ao favor do povo dele. Você continua sendo povo de Deus? Então aguarde, porque o Senhor vai dar uma reviravolta grande. Só não saia da sua posição, porque é fácil se corromper. É fácil Esther chegar e falar, olha, eu estou aqui no palácio agora, eu não tenho acesso ao rei, eu lamento essa decisão. Não. Esther entendeu que Deus colocou ela lá com este propósito e moveu ali o coração do povo judeu com jejum e oração para que realmente Deus pudesse mover o céu a favor daquela situação. E Deus moveu. Lindo demais, né? Deus fez com que o rei Assuero revogasse a lei de Amã e uma nova lei fosse ali assinada pelo rei, preservando o povo judeu. Quem foi para a forca, quem foi para a morte, foi Amã e os seus. Mas o povo de Deus continuou preservado. E aqui eu encerro a aula de hoje neste capítulo ainda, Esther 8, 15 e 16, que diz assim, então Mardoqueu saiu da presença do rei, com veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Amém? Você toma posse disso? Toma posse disso em nome de Jesus, porque não foi só uma reviravolta. O sentimento mudou pelo povo judeu. A realidade deles foi outra. Mas isso, igreja, isso é para quem serve. Nós temos o nosso dia de deixar essa terra, não sei quantos anos nós temos de vida ainda, mas nós nascemos e vamos ver pessoas que fingem que cumprem isso, fingem que têm um propósito, uma vida com Deus, mas elas não vão alcançar, não vão viver muita coisa, porque isso é de maneira fingida. Eu peço para você hoje abraçar o seu propósito e a sua vida com Deus. E se existe alguma coisa que te condena hoje, que você entenda que talvez esteja frio ou afastado dos caminhos do Senhor, volta. Volta a ter uma vida com Deus. A porta ainda está aberta. Jesus ainda te espera de braços abertos. Volta para o colo dele, faça aquilo que ele está esperando você fazer. Ah, pastor, mas eu não sei. Então fala com ele. Tem intimidade com ele que você vai saber. E as coisas vão se reverter sobremaneira. O que era caos se tornou em vitória, mas isso é para quem tem propósito e vida com Deus, eu repito. A ameaça de morte virou exaltação, mas isso é para quem tem propósito e vida com Deus. E a Bíblia, repito aqui o último versículo, e para os judeus houve luz. Luz, lembra? Falei lá em Mateus no começo. Luz. Havia clareza no que eles tinham que fazer. Luz, alegria. O que era tristeza, o que era lamento, o que era choro, se transformou em alegria. Gozo, uma alegria assim, uma alegria, uma felicidade tamanha. E honra. Honra. Deus te honrará. Deus te honrará. Tá? Você que está assistindo essa aula, toma posse disso. Toma posse disso. Está lá em Mateus 6,6, que você tranca teu quarto, ora lá, que o que você ora no secreto, Deus te honrará publicamente. E eu creio nisso. Deus já me honrou muitas vezes publicamente, vai te honrar também, eu tenho certeza que já te honrou e continuará nos honrando publicamente. Mas eu te peço duas coisas: propósito e vida com Deus. Aqui, aplicação prática, como eu gosto de falar sempre no final da aula. 3 itens para você aqui. Mostrar os valores cristãos. Encerramos hoje a 4ª aula de valores cristãos. Então, mostra ao mundo os seus valores. Lembra deles? Quer recapitular rapidinho? Então lá, ó, posicionamento, amor e caráter, integridade e verdade, propósito e vida com Deus. Não deixe de mostrar isso ao mundo, não deixe de mostrar isso ao mundo. Mostre os valores cristãos. Você já aprendeu, agora mostre. Não dá para ficar trancado aí dentro de você. Segundo ponto, você foi chamado para influenciar. Hoje até está na moda, né? Os influencers com milhões de seguidores, mas influencers de tudo quanto é tipo, cada um defendendo a sua própria verdade. Seja um influencer nesse mundo da verdade, a verdadeira verdade. Seja um influencer de Jesus. Você veio a esse mundo para influenciar outras pessoas. Por isso você tem propósito e vida com Deus. E o último item deste módulo aqui, desta 4ª aula, valores moldam destino. Nunca se esqueça disso. Anota aí, no seu coração, ou na sua mente, ou no caderno, valores moldam destino. Esther tinha valor, ela sabia de quem ela era filha.
sabia quem ela servia muito mais que o rei Assuero. Então ela tinha um valor ali que ela não estava vendo, não estava para se corromper. Tinha uma vida com Deus. E quando você tem valores cristãos, eles vão moldando o seu destino. Você conhece pessoas que já conversaram com você e falaram, mas eu estou tanto tempo batalhando nisso. Aí eu passei minha vida inteira tentando isso e eu não consegui. Pois é, são pessoas que não dão ouvidos ao Senhor. Quem disse que ela era para estar ali? Quem disse que Deus pediu para ela fazer aquilo lá? Quem disse que era vontade de Deus que aquilo acontecesse? Porque valores moldam destinos. Não adianta você na teoria falar que tem valores, mas na prática os seus valores não são mostrados ao mundo. Mostre os seus valores através das suas palavras, atitudes, o seu comportamento. Mostre que você tem valor. E o seu destino estará sendo moldado por Deus. E com certeza você vai viver planos maiores e melhores do que você viveu até hoje. Né? Dá uma olhada aqui, enche a tela de novo. Mostrar os valores cristãos, você foi chamado para influenciar. Valores moldam destino. Essa última para mim é a mais forte. Você tem valor, Deus te deu valores, represente esses valores no mundo, tenha propósito e vida com Deus e viva o extraordinário da parte do Senhor para a sua vida. Coisas que só Ele pode planejar. Fala, Senhor, não imaginava passar por isso. Para com esse tipo de frase. Deus tem um propósito em tudo isso. Bota os seus valores cristãos em prática, aí sua vida com Deus em prática, e você vai entender que essa situação que você está passando é para uma vitória muito, muito maior do povo de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que você tome posse dos seus valores. Você tem valor, né? E muitos valores dentro de você. Não se menospreze, não se despreze, tá? Que Deus continue te usando, te abençoando. Hoje, né, a gente está na última aula do módulo Valores Cristãos e a gente volta agora em julho. Tá? Quero deixar isso bem claro. Então, junho não terá aula porque vai estar sendo preparado o próximo módulo, tá bom? E julho voltamos com a escola bíblica, tá bom? Mais uma vez eu peço, divulguem as aulas, manda o link para quem você acha que pode alimentar, tá bom? Obrigado pela companhia durante esse módulo. Né? Amo ver os seus valores cristãos em prática. Que Deus te use cada vez mais. Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando.